Bom, essa é a última parte da aula de persistência de dados no projeto de software. A gente falou na primeira parte sobre mapeamento objeto relacional e na segunda parte sobre frameworks para mapeamento objeto relacional e alguns padrões de acesso a dados. Nessa aula vai ser basicamente, a gente vai falar de alguns padrões de projetos que podem ser aplicados na camada de persistência no projeto de software. Bom, é lógico que existem outros padrões que podem ser aplicados, mas especificamente, né, a gente vai trabalhar com três que são muito comuns: o Singleton, o Factor Método e o Proxy. Bom, o padrão Singleton é o padrão mais simples de projeto que existe e o objetivo dele é garantir que apenas uma instância de um objeto seja criada. Então, quando a gente utiliza o padrão Singleton num projeto de software, se busca principalmente garantir uma única conexão com o banco de dados. Então, imagine que o teu software precisa se conectar com um banco de dados. Lógico que isso pode ser aplicado a diversas outras entidades externas, principalmente que o software precisa se conectar. Mas especificamente na camada de persistência, o que acontece é que cada vez que o teu software se conecta com o banco, ele está fazendo uma consulta a um agente externo ao software. Isso tem um custo computacional, né? Imagina que o teu banco de dados esteja em outra máquina, então tem todo esse custo de requisição e de gerenciar essa requisição. Para que você precisa criar várias conexões com aquele banco de dados? Né? Você só precisa ter uma, porque independente de quantas consultas ou quantas iterações você tem com aquele banco de dados, é com a mesma base de dados que você está trabalhando. Então você quer garantir que exista uma única conexão. E o padrão Singleton é usado justamente para isso. Tá, e como que o padrão Singleton garante que apenas uma instância de uma classe seja criada? A ideia é o construtor não ser invocado a não ser que o próprio Singleton invoque. Né? Vamos ver o código que fica um pouco mais simples. Bom, a ideia aqui é o seguinte: quando a gente utiliza o padrão Singleton, a gente tem um método, um atributo privado na Singleton que é retornado. Né? Aqui. E ao invés da gente chamar o constructor, ele é privado. Né? Normalmente o constructor é público, que ele é acessado quando você chama uma determinada classe, quando você está instanciando, o constructor é automaticamente chamado. Nesse caso, não. Ninguém consegue chamar o constructor a não ser dentro da própria classe, que é esse método aqui. Então, o que acontece? Esse método ele sabe se já existe um singleton criado ou não. Caso exista, ele retorna o singleton criado. Caso não exista, ele vai chamar o constructor. Bom, então aqui seria o código, tá? Então a gente tem aqui a classe e a gente tem uma variável myConnection que retorna um objeto do tipo dessa classe, né? Uma instância aqui do tipo dessa classe e ela é startada como nulo. O construtor não é acessado de fora. Quem vai acessar quando quer instanciar um objeto desse tipo vai chamar esse cara, por exemplo, getInstance. Então, não é automático, só ele pode chamar o constructor. Então, caso a instância seja nula, ele instancia um novo. Caso já existe, ele retorna a instância que já existe. Então, você não fica instanciando vários objetos desse cara. Ao invés da gente usar uma classe estática, a gente usa o padrão Singleton, né? Que traz mais benefícios e garante que só um objeto está sendo instanciado. Ele é muito utilizado e o objetivo dele é garantir isso daí. Então, ao invés de a gente fazer esse tipo de chamada, no qual a gente chama o constructor diretamente nesse tipo de chamada, né, a gente precisa fazer algo assim. Criar, a gente precisa fazer em duas linhas. Aqui a gente está
definindo o tipo, né? M é do tipo MyConnection e já está instanciando. Então aqui a gente vai declarar M do tipo MyConnection, mas a instanciação vai ser feita chamando o método getInstance. O Factor método. Ele é um método que auxilia na criação de famílias de objetos. Então, ele é muito utilizado na persistência de dados. A gente pode utilizar se você, por exemplo, criou um software e você tem vários clientes, né? E alguns usam Oracle, outros usam Postgres, outros usam MySQL. E você precisa garantir que o teu software rode com diversos fornecedores de banco de dados. Ao invés do cara especificar, em vez de você especificar em código e declarar que tipo de banco de dados, você pode fazer isso por meio de uma configuração em tempo de execução. Então, como que ele funciona? Você tem o creator, uma classe abstrata, que vai instanciar um produto concreto, né? E você vai ter o seu factor, que vai ter o concrete creator, que logicamente vai ser uma instanciação dessa classe abstrata, e o teu concrete e teu produto vai ser uma implementação da interface product. Então, como eu comentei, o exemplo desse padrão na persistência de dados é a criação de diferentes tipos de classes de conexão. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma interface que todas as conexões precisam abrir, fechar e dar update. Então, tua conexão faz isso. E teu factor vai fazer o quê? Criar várias conexões para fazer essa mesma tarefa, né? E por fim, o padrão proxy, que ajuda a fornecer um acesso controlado a um objeto, né? Você pensar em proxy em rede, seria mais ou menos, antes de você acessar, por exemplo, quando você usa um proxy na rede, você está dentro de uma rede, e para você acessar a rede externa, você acessa isso via um proxy, que é um computador que faz o acesso ao mundo exterior. Então esse cara faz o que? Ele controla todo o acesso de todos os objetos dentro da rede. No padrão é a mesma ideia, né? Então, para que a gente vai usar o proxy? Porque eu quero que a instância de um objeto não seja diretamente feita por ele, seja por um objeto intermediário. Por exemplo, quando você quer criar objetos remotos, né? Aqui eu estou falando de RMI, mas ele já é meio velho, né? Mas se você quer, por exemplo, usar um serviço web, você pode fazer isso por um proxy ao invés de fazer diretamente. Se amanhã mudar o serviço web, você não vai ter uma dependência do serviço web. Quem vai fazer isso é o teu proxy. Né? Então, fazendo isso, você não cria objetos custosos. E cada um faz a tua responsabilidade. Então, por exemplo, você dentro do nosso sistema lá de comércio eletrônico, você precisa calcular o frete. Para calcular o frete, ao invés de você chamar o serviço que calcula o frete, você chama o proxy. Se amanhã mudar esse serviço, você muda o proxy, porque o teu objeto tem uma dependência desse proxy, não é a responsabilidade dele ficar sabendo quem realmente está com o serviço que calcula o frete. Né? Então aqui seria como que o proxy funciona. Você tem um cliente que usa o proxy tem o real subject e o proxy. Então, por exemplo, se você tem um cliente que precisa acessar uma classe pessoa, você tem a classe pessoa e o proxy pessoa. Então você vai pedir o nome para o proxy e ele vai te retornar. Se amanhã tiver algum problema com esse cara, a tua solicitação é só você mudar essa classe aqui. Né? Então o cliente ele vai sempre acessar esse cara final por meio do proxy. Então, de novo, vamos substituir aqui pelo frete. Quando eu preciso calcular a classe, essa classe é a classe que calcula o frete. Ela chama uma classe de proxy para chamar, por exemplo, um servidor web que calcula o frete. Se amanhã mudou, não é mais esse cara,
para esse cara é transparente, porque a responsabilidade de fazer isso é do proxy e não dele, né? Porque essa classe não foi feita para ficar substituindo esses serviços, né? Então você melhora a coesão das responsabilidades, né? Aqui, por exemplo, eu preciso gravar no banco de dados. Então, quem grava no banco de dados é a pessoa DAO. E o proxy acessa o DAO que vai acessar a pessoa. Então, aqui o proxy está acessando o DAO e vai acessar a pessoa aqui em algum momento. Então, a gente começa a dividir a coesão, o acoplamento, né, e trazer responsabilidade para cada classe. Essa é a grande vantagem de usar o proxy, principalmente se você tiver objetos que são mutáveis, como chamada de serviços externas ao sistema. Você cria a responsabilidade de gerenciar essa chamada serviços externos numa classe proxy. Bom, uma vez que você entende os padrões de projeto, você pode começar a combinar eles. Por exemplo, a gente pode usar o Singleton junto com o Factory Method. Vamos pensar nesse exemplo aqui, que a gente está pensando uma estratégia para fábricas de conexões JDBC. Então eu quero fazer vários, igual eu comentei, MySQL, Postgres e assim por diante, para fazer conexões. O que eu faço aqui? Eu crio um factor de diferentes bancos e ao mesmo tempo esses caras são singleton. Então aqui eu defino quem eu vou instanciar. Inicialmente todo mundo começa com nulo e eu recebo por parâmetro. Por isso que eu falei que a gente pode usar o factor em termos de execução. Você coloca uma tela e o cara escolhe qual tipo de banco de dados. Ele vai passar o atributo, né, 1, 2, 3 aqui como parâmetro, e ele vai instanciar naquele momento. Isso que o factor faz. Então ele tem instancia em termos de execução. E nesse caso, ao invés dele instanciar sempre que receber, ele vai verificar se já existe uma instância daquele banco de dados específico, né? Se existir, ele vai retornar já a instância existente, se não, ele vai instanciar um novo. Então a gente juntou aí o factor com o sim. Aqui seria então a chamada. Quer dizer, aqui seria a classe JDBC, né, que estende a classe abstrata do factor. E aqui seria a chamada, né, que a gente não faria chamada sempre em duas formas. Aqui, o parâmetro, né, você em termos de execução define o que você quer criar. E depois você pode, por exemplo, usar essa solução junto com o DAO. Então eu tenho um usuário que precisa utilizar uma classe DAO. Mas por que usar o DAO assim, simplesmente? Né? Se eu fizer dessa forma, né, a abstração do DAO genérico será útil apenas para um tipo de classe. Mas se eu mudar o SGBD já não funciona. Aqui então o que eu estou fazendo? Desse lado aqui eu tenho DAO e desse eu tenho Factor. Então eu crio diferentes tipos de DAO e aqui o Factor, que você pode ter vários. Então o teu DAO, ele depende, se você olhar lá no modelo DAO, ele depende de uma classe que faz a conexão, que é o Data Access. Então eu posso fazer esse Data Access a partir de um DAO Factor. E aqui seria o exemplo de como que isso funcionaria. Bom, basicamente aqui seria então a classe DAO, né? E aqui por fim seria a classe onde eu instanciaria todo mundo mesmo. Eu estou instanciando um objeto do DAO Factor aqui para instanciar um objeto do tipo MySQL, Postgres ou MySQL, e aqui eu crio
o UserDAO, acessando especificamente o MySQL ou o tipo de dados que eu quiser. Então você vai combinando. O importante é conhecer esses caras. Bom, aqui a ideia foi dar uma introdução do tipo de padrões de projeto. Eu acho que para vocês entenderem bem como que isso funciona, tem que fazer a implementação. Mas o mais importante é, o DAO ele auxilia a fazer essa modelagem de separação de interesses, assim como outros padrões, como o proxy, o factor, que ajuda a criar diferentes data access ao mesmo tempo, e o singleton, que garante que apenas um tipo de data access seja criado ao mesmo tempo. Né? Então a gente pode combinar, e aqui nesse exemplo aqui em código fica fácil, que eu estou fazendo um DAO genérico, que é do tipo um DAO usuário do tipo genérico, acessar um banco de dados específicos que foi definido aqui, ó, nesse parâmetro. Tá? E depois eu posso usar ele daqui para baixo tranquilamente. Bom, pessoal, então aqui na persistência de dados vocês viram que tem bastante coisa que dá para fazer, melhorar código, trabalhar. Sempre a ideia aqui é trabalhar tentando fazer que o nosso software seja menos acoplado e mais coeso possível. E esses padrões, tanto de acesso a dados e padrões de projeto, auxiliam isso, principalmente se a gente estiver utilizando banco de dados relacional, que daí tem a questão ainda do mapeamento objeto relacional.